Existe atividade de espíritos demoníacos no mundo de hoje? Fantasmas, assombrações, sessões de espiritismo, cartas de tarô, tábuas ouija, bolas de cristal. O que todos têm em comum? São fascinantes para muitas pessoas porque parecem oferecer uma visão sobre um mundo desconhecido que se encontra fora dos limites da nossa existência física. E para muitos, essas coisas parecem ser inocentes e inofensivas. Muitos que se abordam estes temas de perspectivas que não são bíblicas acreditam que os fantasmas são espíritos de pessoas mortas que, por qualquer motivo, não seguiram para a próxima fase. De acordo com aqueles que acreditam em fantasmas, existem 3 tipos diferentes de assombrações. Assombrações residuais, comparadas a reproduções de vídeo sem nenhuma interação real com os espíritos. Assombrações por espíritos humanos cujas naturezas são uma combinação de algo bom e ruim, mas não o mal. Tais espíritos podem simplesmente querer chamar a atenção de uma pessoa. Outros podem ser brincalhões, mas em qualquer caso, não realmente prejudicam as pessoas. A interação com espíritos ou demônios que não são humanos. Essas entidades podem se disfarçar de espíritos humanos, mas são prejudiciais e perigosas. Ao ler sobre fantasmas e assombrações de fontes que não são bíblicas, lembre-se de que, só porque um autor pode referir-se à Bíblia ou a personagens da Bíblia, como o Arcanjo Miguel, isso não significa que esteja abordando o assunto de uma perspectiva bíblica. Quando nenhuma autoridade é dada às informações de um autor, o leitor tem que se perguntar como é que ele ou ela sabe que isso é assim. Qual é a sua autoridade? Em última análise, aqueles que abordam tais temas de fontes que não são bíblicas devem basear o seu entendimento nos seus próprios pensamentos, nos pensamentos dos outros e ou nas experiências do passado. No entanto, com base em sua própria admissão de que os demônios podem enganar e imitar benevolentes espíritos humanos, as experiências podem ser enganadoras. Ao buscar um entendimento correto sobre o assunto, é necessário ir a uma fonte que tem se mostrado precisa 100% das vezes, a Palavra de Deus, a Bíblia. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre essas coisas. A Bíblia nunca fala de assombrações, pelo contrário, ela ensina que quando uma pessoa morre, o seu espírito vai para um de 2 lugares. Se a pessoa for uma seguidora de Jesus Cristo, o seu espírito é levado à presença do Senhor no céu, como em Filipenses 1, do 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Mais tarde, ele vai se reunir com o seu corpo na ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se a pessoa não for uma seguidora de Cristo, o seu espírito é colocado em um lugar de tormento, chamado inferno. Lucas 16, do 23 ao 24.
E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer uma pessoa seja crente ou descrente, não há retorno ao nosso mundo para comunicar-se ou interagir com as pessoas, até mesmo com a finalidade de alertá-las para fugir do julgamento por vir. Lucas 16, do 27 ao 31. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Existem apenas 2 incidentes registrados nos quais uma pessoa morta interagiu com os vivos. O primeiro é quando o rei Saul de Israel tentou entrar em contato com o falecido profeta Samuel através de um médium. Deus permitiu que Samuel fosse incomodado o tempo suficiente para pronunciar o julgamento sobre Saul por sua desobediência repetida. 1 Samuel 28, do 6 ao 19. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os que seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. O segundo incidente é quando Moisés e Elias interagiram com Jesus, quando foi transfigurado, em Mateus 17, do 1 ao 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro,
tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. No entanto, não havia nada de fantasmagórico sobre a aparição de Moisés e Elias. As Escrituras falam repetidamente de anjos se deslocando de forma invisível. Às vezes, esses anjos têm interação com pessoas vivas. Espíritos malignos ou demônios podem realmente possuir as pessoas, residindo dentro delas e controlando-as. Marcos 5, do 1 ao 20, por exemplo. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os 4 evangelhos e o livro de Atos gravam várias ocorrências de possessão demoníaca e de anjos bons aparecendo e ajudando os crentes. Os anjos, tanto os bons quanto os maus, podem causar fenômenos sobrenaturais. Apocalipse 7, 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 8:5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, e tantos outros versículos. As Escrituras mostram que os demônios sabem de coisas sobre as quais as pessoas não têm conhecimento. Atos 16, do 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Lucas 4 ao 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Porque esses anjos maus têm existido por muito tempo, eles naturalmente sabem de coisas que as pessoas que vivem uma expectativa de vida limitada não sabem. Porque Satanás atualmente tem acesso à presença de Deus. As Escrituras dizem que Satanás é o pai da mentira e o enganador, e que ele se disfarça como um anjo de luz. Aqueles que o seguem, humanos ou não, praticam o mesmo engano. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Segundo Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Segundo Coríntios 11, do 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim das quais será conforme as suas obras. Satanás e seus demônios têm grande poder em comparação com os humanos.
Até mesmo o arcanjo Miguel confia apenas no poder de Deus ao lidar com Satanás. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Entretanto, o poder de Satanás não é nada comparado ao poder de Deus. Atos 19, do 11 ao 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus é capaz de usar a má intenção de Satanás para realizar os seus bons propósitos. 1 Coríntios 5:5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E 2 Coríntios 12:7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus nos ordena a não ter nada a ver com o ocultismo, adoração ao diabo ou o mundo do espírito imundo. Isso inclui o uso de médiuns, sessões de espiritismo, tábuas ouídia, horóscopos, cartas de tarô, canalização e etc. Deus considera essas práticas uma abominação. Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Isaías 8, do 19 ao 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E aqueles que se envolvem em tais coisas convidam o desastre. Atos 19, do 13 ao 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: "Conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôs mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Os crentes de Éfeso são um exemplo em como lidar com itens ocultos, livros, música, joias, jogos e etc. Eles confessaram como pecado o seu envolvimento com tais objetos e queimaram-nos publicamente, em Atos 19, do 17 ao 19. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. A libertação do poder de Satanás é alcançada através da salvação de Deus. A salvação vem através da fé no Evangelho de Jesus Cristo. As tentativas de se livrar do envolvimento demoníaco sem salvação são fúteis. Jesus advertiu contra um coração desprovido da presença do Espírito Santo. Tal coração é apenas um lugar vazio, pronto para demônios ainda piores habitar.
Lucas 11, do 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando, achar varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. No entanto, quando uma pessoa vem a Cristo para o perdão dos pecados, o Espírito Santo vem habitar até o dia da redenção. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não há razões para se crer em fantasmas. Até a ciência desmente. Temos que acreditar no Espírito verdadeiro, Deus. É Ele a razão de ser. Quanto aos cristãos, não devem ter medo deles, pois o apóstolo disse: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O que está em nós é o Espírito Santo, que possamos pregar e tirar as pessoas da cegueira espiritual de crer em fantasmas. Fantasmas nada mais são do que demônios. Não existem fantasmas. E lembre-se, quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos e interrogar-se-ão os mortos? Isaías 8:19. Isso o profeta Isaías disse aos israelitas num tempo de cegueira espiritual. Por que isso? Porque hoje se procura mortos através de tarôs, médiuns e outras coisas. Basta lembrar que Jesus disse: buscai e achareis, em Mateus 7:7. Quem busca fantasma, vai achar fantasma. Fiquem com Deus.